Esdras capítulo 9, o choro de Esdras pelos pecados do seu povo. Alguns líderes do povo foram contar a Esdras sobre as atitudes que o povo, os sacerdotes e os levitas tinham feito, casando-se com as mulheres dos povos pagãos ao redor deles e não ficando separados de seus costumes pagãos, que ele chama de nojentos, entre eles os cananeus, os heteus, os perizeus, os jebuseus, os amonitas, os moabitas, os egípcios e os amorreus. E nessa mistura com esses povos, os chefes e líderes do povo foram os primeiros a se contaminar. Quando Esdras ouve aquilo, ele rasga suas vestes em sinal de tristeza, arranca seus cabelos e a barba, e sentou-se muito desgostoso, até a hora do sacrifício à tarde. Então, o povo começou a se juntar ao redor dele, com medo, por causa do que Deus de Israel havia dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. E chegada a hora do sacrifício, ele, com suas roupas rasgadas e de joelhos, levantou as mãos para o alto e disse ao Senhor que se envergonhava muito e não tinha coragem nem de levantar sua cabeça, porque aquele povo estava afundado em seus pecados até o céu, e por causa deles estavam entregues nas mãos dos reis estrangeiros, e estavam sendo mortos, roubados e desprezados. Mas agora o Senhor mostrara misericórdia a eles, deixando que alguns escapassem e fossem para aquele lugar santo, escapando da escravidão e dando-lhes uma vida nova. Eram escravos, porém o Senhor não os deixou na escravidão. O Senhor fez com que o rei da Pérsia, de boa vontade, os mandassem de volta para reconstruir o templo que estava arrasado e encontrassem segurança em Judá e em Jerusalém. E agora, dizia Esdras, o que diremos depois de tudo que nos aconteceu? Nós desobedecemos os seus mandamentos, e eles nos avisaram que a terra que íamos entrar era impura, e disseram que não nos casássemos com elas. E também disseram que não devíamos ajudá-los a ter paz e prosperidade, se quiséssemos comer os bons frutos da terra que passamos a possuir, e que deveríamos passá-la aos nossos descendentes. Mas, depois de tudo o que aconteceu como castigo por nossas maldades e culpas, sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos e nos deixaste com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente seus mandamentos e casar com essas pessoas? Se fizéssemos isso, tu nos destruiria completamente e não deixaria que ninguém escapasse. Senhor, tu és justo e nos deixou escapar com vida. Nós confessamos que somos culpados e que não temos o direito de ficar na tua presença. Com essa indignação, Esdras termina essa sua oração, tão cheia de verdades e lições para as nossas vidas até os dias de hoje. Eu me pergunto, quanto temos nós nos indignado e confessado os pecados do povo que conhece ao Senhor? Nem estou falando de ímpios, falo do povo que diz servir ao Senhor e que se molda aos pecados do mundo e se casam com aqueles que não conhecem ao Senhor e que se misturam aos pagãos, aos ímpios, aos adúlteros, aos beberrões, aos idólatras, aos assassinos, aos mentirosos e aos enganadores? Você tem se indignado ao ponto de arrancar seus cabelos, jejuar, orar e pedir perdão pelos pecados que você tem ouvido? Ou você está tão acostumado que já não se indigna mais com eles? Se isso está acontecendo, é melhor você refletir e pedir ao Senhor para que coloque em seu coração tamanha repulsa pelo seu pecado e pelo pecado dos outros, que te faça cair de joelhos e implorar por misericórdia ao Senhor, que Ele cubra todos com o sangue de Jesus e que Ele coloque arrependimento nos corações.
Quando se tratar de pecados e pecados graves no meio do povo do Senhor, erga sua voz em lamento, súplicas, intercessões e orações por arrependimento, para que não sejam todos levados novamente cativos neste mundo de trevas. O casamento é sério, o assunto é sério, o assunto é urgente, o assunto exige providências, amém? Oremos pela Igreja de Cristo e pela sua santidade diante do Senhor. Até amanhã, quando nós veremos o resultado dessa oração de Esdras. Um abraço em Cristo Jesus.